Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Tancredo Gonçalves de Azevedo. Nasci no dia 14 de abril de 1857 em São Luís do Maranhão. Após cursar minhas primeiras letras do Liceu Maranhense, viajei para o Rio de Janeiro a fim de estudar na Academia Brasileira de Belas Artes. Em 1878, com a morte de meu pai, infelizmente me vi forçado a voltar para São Luís do Maranhão para cuidar de minha família. Em 1881, publiquei minha primeira obra naturalista, que também foi a primeira obra da literatura naturalista no Brasil, O Mulato. Essa obra, que se tratava do preconceito racial, deu um grande baque na sociedade maranhense daquela época. E eu, que já não era visto com bons olhos, acabei me tornando o Satanás da cidade. Por esse motivo, me mudei de volta para o Rio de Janeiro, onde publiquei meu primeiro romance romântico, Uma Lágrima de Mulher, que era um romance que eu fazia por tentar ganhar minha vida como escritor. Eu publicava ele diariamente em alguns folhetins. Em 1895, fui nomeado vice-cônsul brasileiro, e por esse trabalho viajei para diversos países do mundo. Faleci em 21 de janeiro de 1913. Minhas duas principais obras foram O Mulato e O Cortiço. E a história desse cortiço que eu vou contar um pouquinho mais para vocês hoje. João Romão era um comerciante português que veio para o Brasil com um só objetivo, enriquecer. É isso aí, para acumular riquezas eu sou capaz de qualquer coisa. Esse é o João Romão. O João Romão é uma crítica do autor ao capitalismo. Esse capitalismo que nós temos agora começou com o João Romão. Ele priorizava ganhar dinheiro acima de tudo. Ele chegava ao ponto de pegar os alimentos dele, comer os que estavam quase estragando e vender os bons para maximizar o lucro. Esse tipo de pensamento foi passando até chegar no capitalismo que nós temos hoje, que é essa coisa louca, essa competição doida. Junto com João Romão morava uma escrava negra chamada Bertoleza. Essa escrava negra tentou acumular algumas moedas ao longo de sua vida para tentar comprar sua carta de alforria. Infelizmente, ela confia em João Romão porque o comerciante lhe diz que ajudaria ela. Acaba dando todo o seu dinheiro para o comerciante, que simplesmente a rouba e investe em seus próprios comércios. Ele escreve uma carta de próprio punho dizendo que a escrava estava alforriada. A negra, como não sabia ler, nada entendeu. Essa é a Bertoleza, a pirâmide do capitalismo e a carta da Lei Áurea. Essa carta de alforria que a Bertoleza queria era a prova de que ela era livre. Com ela, o escravo se libertava dos deveres dele com o seu senhor. Mas ele não podia fazer muito na sociedade daquela época porque eles eram muito preconceituosos. Os escravos, eles eram usados na plantação dos engenhos. As mulheres escravas, elas trabalhavam dentro da casa do senhor do engenho, em trabalhos domésticos, como limpar a casa, cozinhar e cuidar dos filhos do senhor do engenho. João Romão, após começar os negócios com sua venda, comprou este terreno aqui e construiu esse cortiço, no centro do Rio de Janeiro, no bairro Botafogo. Bom, gente, como o nosso cortiço aqui se localiza no bairro do Botafogo, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento desse bairro. Ele fica na zona sul do Rio de Janeiro e ele é conhecido por causa da praia de Botafogo, que tem uma vista para o Morro de Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar. Antes de 1808, esse bairro era um bairro rural. Depois, nesse ano, com a vinda da família real, ele passou a ser um bairro urbano, muito habitado por nobres. No fim do século XIX, início do século XX, passou a vir operários, comerciantes e militares, e foi aí que surgiram os cortiços, que era habitado por essa população. Atualmente, o bairro abriga uma grande desigualdade social. Ao mesmo tempo, tem grandes centros empresariais, como aqui tem o prédio da Vivo, e também tem uma grande favela, como a favela Dona Marta. E atualmente as favelas são nada menos do que substitutas dos antigos cortiços, já que as pessoas que moram nelas vivem nas mesmas condições, também são pessoas de baixa renda. João Romão comprou o cortiço, mas isso ainda não satisfazia sua sede de dinheiro. Ele acabou comprando alguns terrenos ao lado e anexando ao seu próprio cortiço. Um dia 30 braças aqui, outro dia 60 braças ali. Um dia 30 braças aqui, outro dia 60 braças ali. Nessa frase, em cima dessa frase do texto, do cortiço, a gente tirou a matéria de matemática. Porque naquela época não existia um sistema internacional de medida como nós temos hoje. Por exemplo, alguma coisa em metros, um desenho aqui feito em metros, vai sair no outro mundo com a mesma medida.
Então naquela época eles não tinham sistema internacional de medida, eles usavam mais a parte do corpo, como por exemplo pé, jarda, pé, polegada, braço. Aí hoje em dia os que estão mais utilizados ainda é a polegada, que ainda é bastante utilizada, e pé para profundidade. Aí para não ficar uma coisa assim tão seca assim, só colocar essas conversões, a gente vai fazer, a gente bolou um quizinho assim com uma questão. Aí os dois primeiros que conseguirem responder a questão sobre conversão vai ganhar um bombom. Aí no caso daí seria no fim, aí vocês podem continuar, quem tiver interessado no fim vem aqui, aí pra gente fazer uma brincadeira aí. João Romão começou a expandir seu cortiço, mas isso ainda não era suficiente. Ele precisava de mais dinheiro. Numa sede doentia por isso, ele acaba expandindo seus negócios e acaba comprando uma pedreira que ficava logo ao lado do cortiço. Meu nome é Jerônimo, vim de Portugal com a minha família para botar ordem nessa pedreira. Por causa das condições precárias de trabalho da pedreira, os trabalhadores estavam sujeitos a muitos problemas na coluna. Exatamente. Eles não tinham noção de como fazer aquele trabalho. Eles só sabiam o que precisavam fazer, então eles faziam do jeito que eles podiam. A forma mais correta de levantar um peso seria deixar os ombros paralelos com os pés, flexionar as pernas e deixar todo o tempo a coluna ereta. Então você vai agachar para pegar o peso e para não subir, você flexiona os braços também para segurar o peso. Trabalhar na pedreira não era uma tarefa fácil. Lá não havia boas condições de higiene e isso acarretava uma série de doenças, que causavam invalidez e até a morte do trabalhador. Dentre essas doenças há a tuberculose e a ciliose, que é uma das principais. Ela é uma doença crônica pulmonar causada pela aspiração de certos minerais, como no caso o granito, da pedreira do João Romão. E para a prevenção dessas doenças, é necessário primeiro a conscientização do trabalhador para que tenha uma boa higiene e o uso de máscaras, coisas que não havia na época. A pedreira não oferecia trabalho para as mulheres do cortiço. E essas mulheres trabalhavam lavando roupa no pátio do próprio cortiço para ganhar um dinheiro extra. Com o processo de urbanização do bairro do Botafogo, nessa época retratada, vieram para o Brasil também alguns grandes comerciantes portugueses e de outras nacionalidades europeias. Aqui ao lado do nosso cortiço, veio morar o Miranda, um grande comerciante português. Eu não aguento mais algazarra nesse cortiço. Essa vizinhança é muito ruim. Um dia eu viro o barão e me livro deles. Nosso cortiço era considerado privilegiado, porque ele conseguia alcançar umas coisas na época que poucos dos cortiços conseguiam alcançar. O nosso cortiço tinha uma fonte de água potável muito próxima a ele, e tinha um sistema que levava todos os nossos dejetos diretamente para o mar. Eu vou falar um pouco do saneamento, ou da falta de saneamento, né, na verdade. E as doenças que isso ocasiona, acarreta. Conforme aumentando o número de pessoas que se instalavam nessas habitações precárias, aumentava-se também o índice de doenças epidêmicas. Porque assim, além de dividirem o único banheiro, era o único banheiro para todas as famílias, eles ainda retiravam de um rio que continha próximo ao cortiço água tanto para lavarem os alimentos quanto para tomarem banho. E derramavam no mar os dejetos, o esgoto sem tratamento nenhum. E o esgoto doméstico, quando jogado no mar, no corpo hídrico, sem nenhum tratamento, ele acaba contribuindo para a degradação ambiental, seja por estética, pelo odor, pela morte da biota aquática. Acaba ficando... Aqui no nosso cortiço, muitas histórias e confusões aconteceram. Pelo meio em que viviam, alguns dos personagens alteravam suas personalidades e até algumas de suas atitudes. Como Jerônimo, aquele trabalhador português que veio para botar ordem na pedreira, ele acabou virando um vagabundo, se casa com uma de nossas moradoras, Rita Baiana, e acaba se tornando o pior morador do cortiço, sendo que ele chegou aqui como o melhor. Outro exemplo do meio alterando a vida de alguns dos moradores é a Pombinha, uma menina muito jovem, muito prendada, que morava aqui no nosso cortiço. Ela, por influência de sua madrinha, Leone, acaba se tornando uma prostituta e companheira de vida da mesma. Então, como eles mesmos falou, o sexo é muito abordado no livro, tanto o matrimonial quanto o da prostituição, a homossexualidade. E naquela época, os